Temos mesmo que avançar. Muito obrigado. João, está aqui levantada a questão que é ou agravar penas ou então arranjar maneira de responsabilizar efetivamente quem provoca este incendiarismo louco. Eu concordo em absoluto Qual é a com sua isso. opinião? Eu concordo em absoluto com a necessidade de ver o que é que estamos a fazer com as nossas penas, entre aspas, porque o que nós temos assistido é que há um número muito elevado de penas suspensas. Mais, se calhar, do que agravar penas, vamos ver como é que a lei que existe está a ser aplicada. Porque a dúvida que eu tenho, e pelos dados que existem, existe um número muito elevado de penas que são suspensas, em torno dos 70% das condenações. Fala-se num valor nessa ordem de grandeza e muitas das vezes, mais do que mudar a lei, é ver como é que ela é aplicada. Porque, repare, se os ingleses conseguiram controlar o liganismo no futebol com pulseiras eletrónicas, com controlo de geolocalização, porque é que nós não vamos fazer uma coisa parecida? Porque é que as pessoas que são condenadas, mesmo que tenham pena suspensa, não têm obrigações específicas em alturas de maior risco de incêndio, por exemplo? E há coisas... Já agora, só para remeter para a atualidade, António José Seguro, candidato presidencial, referiu precisamente isso, que era muito importante haver a aplicação de pulseira eletrónica nesta conjuntura, e Inês Sousa Real do PAN foi a primeira a falar disso. Até já há políticos a falar disso. Portanto, não há dúvida, temos que avançar para soluções. Temos que avançar com soluções, porque nós andamos todos os anos a repetir as mesmas coisas. Se formos ver os jornais de há um ano, de há 2 anos, de há 3 anos, é sempre o mesmo. Claro. Falamos sempre dos mesmos problemas e parece que nunca aprendemos e parece que é sempre uma grande surpresa. Mas o que disse 70% há um número não há muito aplicação elevado efetiva que não de há pena. aplicação efetiva de penas. Então o crime compensa. Compensa se não for acompanhado de medidas. Porque se houver uma pulseira eletrónica, eu já aceito uma pena suspensa, porque há pessoas que, de facto, não se justifica haver a prisão, mas também não se justifica não terem qualquer consequência. E o que nós temos que ponderar é como é que se aplica as leis. Muitas vezes, até para satisfazer o impacto mediático e a emoção, que é normal nestas situações, é mais fácil dizer que se vai criar leis. Agora, se calhar as leis que temos podem ser excelentes, mas se a aplicação for má, não resolve o problema. Isso tem a ver com o processo de aplicação. Então porquê? Mas eu remeto para o Parlamento e quem lá está legislar no sentido de impedir que essa não aplicação de pena aconteça. Eu diria então, que os governantes, o governo da AD, quem está neste momento em funções, tem que tomar a iniciativa já. Eu acho que a iniciativa tem que ser tomada no sentido de, por exemplo, a questão das pulseiras eletrónicas parece uma questão muito importante, porque há situações em que, de facto, é a melhor forma de evitar que os fogos existam. Identificando as pessoas, há alguns que reincidem, e sabemos disso, há pessoas que têm problemas psiquiátricos, há problemas... É que nós, quando olhamos para o perfil, o que nós vemos são pessoas excluídas socialmente. Essas pessoas... Mas há uma zona não explicada. E é aí que eu remeto muitas vezes para outras motivações, nomeadamente económicas. Também. Admite isso. Eu admito que tudo é possível, porque hoje em dia nós sabemos como é que as coisas funcionam. Nós também temos um problema, como falámos, que é a questão dos cadastros. Há muitas situações em que os terrenos nem sequer sabemos quem é que é o dono, em que as pessoas não se entendem quanto a partilhas e, na prática, aquilo é como se não tivesse dono. Vamos imputar a quem? Os custos, por exemplo, da limpeza. E o Estado também não tem capacidade para isso. O que nós temos é que começar também, além dos incentivos com o que eu concordo, acho que se tem que incentivar quem tem a floresta e que a trata, como dando... Portanto, o princípio anunciado aqui no início, que é a sociedade compensar a quem mantém a floresta verde, devia existir. E, na verdade, só 3 ou 4 grandes empresas, muitas delas gigantescas, é que conseguem os créditos de carbono e os outros ficam todos afastados destes benefícios. Outro dos problemas, sabe o que é isto? Sei, veio vir para a Câmara. Eu não sei. Eu mostrei isso há uns anos. Temos aqui a nossa Câmara da Grua. Pronto. Isto é uma vergonha. Quem é que consegue coordenar o que quer que seja com isto? Mantenha isto e vá explicando. O que é isso? Repare, isto é o sistema de coordenação do combate aos fogos. Eu nem vale a pena explicar as siglas, é só para perceberem como é que funciona. Isto não pode funcionar. Mas no centro está a Agência dos Fogos Rurais? A Agência Nacional de Proteção Civil, tem a Agência Florestal que não funciona. Sim, é tal que não funciona. É tal que não funciona. Sabe que eu uma vez perguntei a António Costa, então Primeiro-Ministro, como é que ele justificava isso e se esse organograma mostrava uma realidade, uma estrutura eficiente para combater os incêndios. E sabe que ele respondeu em direto?
nem eu próprio o entendo. De facto, acho que isto assim não funciona. Verdade. E até hoje mantém-se assim? É a minha pergunta. Mantém, repare, nós temos situações que são relatadas por bombeiros em que temos, de um lado, um comando a dizer para fazerem uma coisa, do outro lado a dizer para fazerem outra precisamente contrária. E isto não pode funcionar. Mas voltando ao nosso tema até da parte do sistema judicial, certo. é muito importante que nós consigamos convencer que, se nós queremos parar isto, para além de discutir a eventual agravamento de penas, que eu acho que não é o problema, vamos ver como é que vamos fazer uma análise retrospectiva da aplicação efetiva da lei. Muito bem. João, passamos a